e para avaliação neuropsicológica são documentos diferentes, né? Então, nós vamos trabalhar aqui características dos documentos para os dois. E depois disso, nós vamos ter um estudo de caso, que é um estudo de caso de avaliação neuropsicológica, mas, claro, o pessoal de POT está convidado a ficar aí também, se quiser acompanhar os nossos estudos. Então, pensar em documentos psicológicos é sempre um grande calcanhar de Aquiles, né? Às vezes eu recebo alguns colegas que encaminham para a FGS porque alegam que não emitem documentos. Então, estou encaminhando agora mesmo eu estou fazendo 2, são 2 irmãos. Eu vou encaminhar para você porque eu não faço laudo. Eu vou encaminhar para você porque eu não faço atestado, como se fosse discricionário, né? O psicólogo emitiu não um documento. Na verdade, nós temos uma resolução, que é 006 de 2019, que fala da obrigatoriedade da emissão de documentos a qualquer momento quando solicitado. E quando a gente fala da entrega de documentos, eu não estou dizendo necessariamente que vai ser conclusivo, porque acontece com muita frequência, principalmente quem está na prática clínica. Oi, Martinha, boa noite. Quem está na prática clínica, às vezes acontece você ter um cuidador que leva o filho num atendimento, que seria um atendimento inicial, já quer sair de lá com um laudo que impeça a guarda do pai. Né? Oi, Carol, boa noite. Então, isso é bem frequente. E aí, o que o conselho diz para a gente é que, sim, se ela solicitar um documento, a gente vai ter que emitir um documento, mas que esse documento não precisa ser conclusivo. Né? Você, com um encontro, não é capaz de, talvez você seja capaz de identificar que tenha comportamentos de ansiedade, mas a origem dessa ansiedade nem sempre fica óbvia no primeiro encontro, né? Então, ter que emitir um documento não significa necessariamente que esse documento tenha que ser conclusivo, que você tenha que dizer uma patologia ou que você tenha que afirmar uma condição, mas significa que você precisa explicar uma condição. E aí, quando nós falamos de documentos, nós temos 4 tipos diferentes de documentos. E hoje nós vamos focar em 2 tipos, que são os tipos mais usados. Um, para a área de recrutamento e seleção, e o outro para a área de avaliação neuropsicológica. Então, quando nós falamos dos tipos de documentos, a resolução diz para a gente que a gente pode emitir uma declaração, um atestado, um relatório, e aí, nessa nova resolução, o relatório pode ser só do psicólogo, pode ser multiprofissional, um laudo ou um parecer psicológico. Hoje, nós vamos focar aqui, nesses 2 documentos. Atestado psicológico e laudo psicológico. Mas revisando o que cada um desses documentos tem como objetivo, né? Quando nós falamos de uma declaração, a declaração para o psicólogo é a declaração de comparecimento. Então, é muito provável que um paciente ou que um candidato peça para você um atestado para ele levar no trabalho para abonar a hora. Porque quando nós vamos no médico, o que ele dá para a gente de documento para abonar dia e hora é um atestado médico. Mas para a psicologia, o documento que traz esse abono de dia, de hora, que confirma o comparecimento daquele sujeito naquele espaço, é a declaração. Então, a declaração não significa que você avaliou, não significa sequer que você atendeu ele. Então, eu posso declarar que a Marta esteve sob os meus cuidados no dia 8 de julho, de 19 às 20 horas. Eu também posso declarar que a Marta esteve no meu consultório acompanhando a Caroline, que está sob os meus cuidados. Então, pode, inclusive, não ser para o seu paciente, pode ser para o acompanhante, e não está implícito que você o atendeu ou que você o avaliou. A única coisa que você vai declarar é que ele está
presente, que ele esteve presente no seu consultório. Já quando nós falamos do atestado, o atestado está implícito que você avaliou e que dessa avaliação resultou uma aptidão ou uma inaptidão. Então, sou eu avaliando e dizendo, bom, a partir do que eu concluí a respeito desse sujeito, ele está apto ou inapto a algo. Então, ninguém está apto ou inapto para a vida, né? Você está apto ou inapto para fazer algo. Então, aptidão ou inaptidão está relacionada a uma condição específica. Então, eu posso portar arma de fogo ou eu não posso portar arma de fogo. Eu posso trabalhar como recepcionista ou eu não posso trabalhar como recepcionista. Eu posso trabalhar na secretaria de uma universidade ou eu não posso. Eu posso fazer cirurgia bariátrica ou não. Eu posso dirigir ou não. Então, quando nós falamos de aptidão, o sujeito possui ou não por uma condição específica. E é por isso que ele é o documento mais utilizado no contexto das organizações. Porque no contexto das organizações, o que nós avaliamos são competências para verificar se esse sujeito pode ou não pode exercer aquela função. Então, o documento se mostra, se responde claramente a pergunta que está sendo feita no contexto do recrutamento e seleção. Então, a Caroline vai até o consultório para saber se ela pode ou não pode exercer alguma condição específica, tá? Então, quando eu falo de declaração e de atestado, a declaração não está implícito que teve qualquer tipo de atendimento. A declaração sou eu dizendo que Caroline esteve aqui, no dia tal, no horário tal. Seja para ser atendida, ou seja para acompanhar alguém que está sendo atendido. Então, se alguém te pedir um documento que tenha como objetivo dar essa resposta, né, entregar lá na empresa para mostrar que chegou atrasado porque estava no atendimento psicológico, ou porque levou o filho no atendimento psicológico, é a declaração que ele vai solicitar. Já, se a pergunta que ele está te fazendo, então se atentem às perguntas, né? Se a pergunta que ele está te fazendo é posso ou não posso fazer alguma coisa, para ele, que é leigo, a pergunta é essa: posso ou não posso fazer tal coisa? Para vocês que são especialistas na área, não é poder ou não poder, né? Mas sim estar apto ou estar inapto a alguma condição. E aí o documento que vai ser emitido é um atestado. Uma outra confusão muito comum é entre o relatório, parecer e laudo, porque o atestado já está implícito que é um documento muito sucinto. Então, as pessoas, normalmente, quando querem um documento mais explicativo, eles não te pedem um atestado, eles vão te pedir um parecer, eles vão te pedir um relatório, ou eles vão te pedir um laudo. Só que eles têm objetivos diferentes, de acordo com a resolução. O relatório, como o nome já diz, ele relata uma experiência, ele relata um episódio. E ele pode até concluir a respeito daquele episódio, mas a conclusão do episódio não é o psicodiagnóstico. Então, como é que seria um relatório? Para nós da avaliação psicológica, né? Já que a gente está em curso de avaliação psicológica. Eu atendi hoje de manhã, uma das pessoas que eu atendi hoje de manhã, a queixa é agressividade. Então, é uma avaliação no contexto da justiça, a mãe pedindo visita assistida, porque acha que o pai já rompeu o vínculo pai-filho e o menino fica muito estressado quando vai para a visita, e por isso fica muito agressivo. Essa é a hipótese dela. Eu ainda não fechei o laudo dele, né? Estou longe disso, é o segundo atendimento. Então, quando eu faço um relatório no meu dia de hoje, eu vou dizer quais foram os comportamentos que ele apresentou no consultório, eu vou dizer qual foi o teste que eu apliquei, eu vou dizer qual foi o resultado do teste que eu apliquei, e eu vou arquivar aquilo. Há um comportamento muito contraproducente e até de acordo com a resolução incorreto, que é o nosso hábito de não gerar registros dos nossos atendimentos. Quem trabalha com avaliação psicológica normalmente gera porque tem teste, né?
Mas quem está na prática clínica nem sempre se preocupa com todos os atendimentos alimentares ali no prontuário do teu paciente. Mas isso é importante e isso é um relatório, tá? Então, um relatório é parte de um processo. Às vezes, quem vai trabalhar em equipes interdisciplinares, então, vou trabalhar no conselho tutelar, e aí a minha informação vai servir como subsídio para uma tomada de decisão a respeito da criança. Então, eu vou até a moradia da criança ou até a escola, observo e registro essas informações. Então, o relatório não tem uma premissa de integração de dados, ele é relato de experiência. O que eu vi, eu vou transcrever. Eu não vou necessariamente fazer inferências, eu vou informar, tá? Então, uma experiência que todos vocês já passaram é a experiência de estágio. Então, você atendeu o seu paciente, e aí, quando você vai levar essa informação para o teu supervisor, o que você faz? Um relatório, né? Porque o seu supervisor quer ter a sensação de ter atendido esse paciente junto com você para tomar uma decisão dos próximos passos. Então, é por isso que a gente pede essas informações minuciosas, detalhadas. Então, o relatório já se diferencia de um atestado psicológico, porque a sua informação vai ser dada de uma forma minuciosa. Agora, quando eu falo de um laudo, no laudo eu estou concluindo algo a respeito de alguém. Então, eu avaliei, eu vou descrever essas informações e, a partir dessas informações, eu vou dizer, a partir disso que eu estou vendo, eu concluo que tal coisa. Então, quando eu falo de um laudo, eu estou me posicionando a respeito de um sujeito. Quando eu falo de um parecer, eu estou me posicionando a respeito de um processo. Então, diferença disso. Quando eu recebo de um pai, de uma família, um laudo. Então, o pai me mandou o laudo que a mãe entregou dizendo que o filho está estressado. Eu não estou vendo a criança, eu não estou avaliando a criança, eu estou vendo um documento. E a partir desse documento, eu vou olhar lá em procedimentos, vou ver o que ele utilizou, vou ver se aqueles dados que ela está citando na análise, de fato, são possíveis de serem encontrados naquele teste, se a conclusão dela está coerente com o que ela discutiu acima. Então, eu não estou avaliando a criança, eu estou avaliando o processo. Esse processo de avaliação psicológica foi feito corretamente? Então, eu estou emitindo um parecer técnico. Parecer não é sobre pessoas, é sobre processos. Então, no SEBRASP, por exemplo, eu sou supervisora de alguns concursos públicos, né, de porte de armas de fogo, psicóloga e parecerista técnica. Quando eles me solicitam como parecerista técnica, sou eu emitindo um parecer sobre o processo. Sou eu dizendo se a escolha daquele teste está adequada ou não para o que eles querem mensurar. Eu não estou avaliando os candidatos, não estou avaliando quem corrigiu os testes, eu estou avaliando o processo. Agora, quando eu avalio o candidato, eu estou emitindo um laudo. Até aí, tudo bem, pessoal? Tranquilo. Tudo tranquilo? Sim, tranquilo. Então, vamos seguir aqui. Deixa eu voltar para os meus slides. Eu fico indo e voltando, porque quando o slide está projetando, eu não vejo vocês. Aí, para mim, é um horror ter que ficar dando aula com a cara no slide. Mas, prejuízos da vida moderna. Então, vamos falar um pouquinho sobre o atestado, né, que é um documento muito utilizado no contexto da avaliação para porte de arma de fogo. Primeira coisa que é legal a gente entender quando eu falo de um documento sucinto, não está associado ao fato da avaliação ser sucinta. Então, se eu estou falando de avaliação psicológica para cirurgia bariátrica, quando o candidato faz avaliação para cirurgia bariátrica, nós estamos avaliando algumas coisas que estão além das competências dele. Então, pensar
coisas que estão para além da competência, não é seleção, é clínica. Conceitualmente é isso. Mas o atestado dele vai passar na mão de o documento dele vai passar na mão de muitas pessoas e ele perde controle de quem tem acesso ou não àquela informação. E aí, por isso, muitas vezes a gente emite um laudo e a gente emite um atestado. Ou, ao invés de um laudo, um atestado. Se eu estou falando da forma como eu faço, a mesma maneira que eu vou conduzir um processo com o candidato para o atestado, será a mesma da maneira que eu vou conduzir a avaliação de um candidato para emitir um laudo. A diferença não está no processo, a diferença está em quem vai receber. Se eu faço um laudo, eu estou expondo uma dinâmica da personalidade ali. E aí o candidato ou o avaliado tem que ter a autonomia de decidir se ele vai entregar esse documento ou não. Em alguns contextos, ele não tem essa escolha. Então, se ele vai lá fazer a avaliação psicológica com o Tiago, para uma vaga de atendente. E aí, na avaliação psicológica, ele até tem todas as competências que ele possui, que o cargo exige, mas o Tiago indica que ele faça psicoterapia porque ele tem uma baixa estima. E aí, isso é um laudo, o Tiago vai escrever isso no laudo, tá? Quando ele vai entregar para o empregador, ele pode não querer ter isso exposto, né? Porque isso é uma característica que não tem relação com a vaga e que pode colocar ele numa condição de vulnerabilidade. Ele não sabe o quão ético é ou não o empregador, né? E, normalmente, esse documento não fica só na mão do empregador. Vai passar pela mão do supervisor dele, que vai passar pelo assistente, pela recepcionista, pelo DP, e todo mundo está sabendo lá que o João tem baixa estima. Então, quando nós temos uma atividade em que o candidato não tem essa autonomia de escolha se vai entregar ou não, ou que esse documento vai transitar, pode circular na mão de muitas pessoas e o deixar exposto, o documento que nós vamos emitir é um atestado. No corpo do atestado não vem nenhum detalhe da dinâmica da personalidade. O texto do atestado é muito sucinto. Vocês vão receber, ou já receberam esse slide. No slide seguinte tem ali um texto de um atestado, e é isso que eu vou narrar para vocês agora. Atesto para devidos fins que Fernanda Gonçalves está apta temporariamente a exercer a função de professora. Não pode conter informações além disso. Agora, nessa resolução, a única condição que vai para além disso é quando você vai solicitar o afastamento do sujeito do trabalho por um atestado, você colocar qual é a condição que está sugerindo esse afastamento, tá? Mas o texto é muito sucinto. Atesto para devidos fins que Fernanda Gonçalves está apta ou inapta temporariamente a exercer tal condição. A condição de temporário é obrigatória num documento psicológico, porque não há uma certeza de uma manutenção dessa condição de aptidão ou de inaptidão. Alguns transtornos, por exemplo, podem impedir definitivamente algumas condições. Mas a regra, pelo conselho, é que a gente sempre vai respeitar a dinâmica da personalidade. Então, ninguém está apto para tudo, nem inapto para tudo, assim como não está apto para sempre, nem inapto para sempre. Então, todo atestado, todo documento psicológico, na verdade, ele vai ter aí uma condição temporária, tá? Quando nós falamos de documentos psicológicos, uma das características que essa resolução traz, e aí ela traz aqui próximo do atestado, mas na verdade essa é uma condição para todos, é que você pode ter o seu documento fiscalizado por 5 anos. Por conta disso, você precisa manter a guarda
do material que fomenta o seu atestado psicológico ou o seu laudo psicológico por 5 anos, tá? Essas aqui são as duas possibilidades que o Conselho nos dá de fazer atestado. Nesse primeiro quadro, atesto foi o que eu acabei de falar, né? Atesto para devido dos FISC, Fernanda Gonçalves, número do CPF, está apto, pode ser qualquer documento, CPF ou RG, está apto ou inapto temporariamente a exercer a condição ou função X, e que essa condição é uma condição temporária. Essa resolução trouxe uma mudança para a gente, que é isso aqui. Então, antes, nós tínhamos alguns documentos que tinham uma condição temporária, porque uma legislação determinava isso. Então, quem trabalha dirigindo e aí, quando vai renovar a habilitação, o DENATRAN determina que tem que fazer avaliação psicológica. Quem trabalha com porte de arma de fogo, de 2 em 2 anos, quando vai reciclar lá o curso, obrigatoriamente tem que fazer avaliação psicológica. Então, existiam alguns contextos em que na própria resolução vinha dizendo a temporalidade do seu documento. O Conselho diz que agora todos os documentos têm que ter validade, e se não houver alguma regulamentação que diga qual é a validade, você deverá colocar a validade. Eu, por exemplo, não coloco documento com mais de 6 meses de validade. Tá? Então, isso que eu coloquei aqui em vermelho, eu colocaria, por exemplo, esse atestado tem validade de 6 meses. E aí ele vai contar 6 meses a partir da data que você emitiu. Uma outra condição que é nova nessa resolução, a resolução já não é mais tão nova, que ela tem 2 anos, né, mas ela não constava na resolução anterior, que é a condição de nós emitirmos atestado psicológico para afastamento de trabalho. E aí, quando tem o afastamento do trabalho, ele me obriga a colocar um motivo. Porque na versão anterior, essa aqui, é quase você determinando um voto de confiança. Tiago, você me contratou? Você confia no meu trabalho? Porque eu não vou poder dizer para você o porquê que está apto ou porquê que está inapto. Essa resposta do apto ou inapto, essa devolutiva, eu não só posso, como eu devo, dar para o candidato. Mas eu não posso dar essa devolutiva para o empregador, por exemplo, tá? Então, eu posso dizer para o candidato que ele está inapto porque ele tem muita ansiedade, mas eu não posso dizer para o empregador porque é que ele foi contraindicado. Então, ano passado não tem mais tempo, foi antes da pandemia, uma das empresas que eu presto serviço, um candidato indicado foi contraindicado, indicado pela gerência, né? Foi contraindicado na avaliação psicológica. E aí pediram para fazer reavaliação, isso é possível, 15 dias depois ele voltou, fez reavaliação e foi contraindicado, e nós demos a devolutiva para ele do porquê que ele estava contraindicado. Mas o gestor, aí o RH me ligou. Ah, o fulano é indicado aqui do gerente, ele foi contraindicado, o que que houve? Olha, nós fizemos a devolutiva com ele, então ele sabe os motivos da contraindicação, mas para você a gente não tem autonomia de passar, porque existe uma garantia de sigilo em qualquer avaliação, né, com o seu candidato. E aí, um dia depois, me ligou o gestor. Ah, eu estou sabendo que fulano foi contraindicado, o que que houve? E aí a resposta é a mesma, né? O candidato pode contar para ele o que que houve, mas eu não posso, tá? Então, quando vocês forem trabalhar em recrutamento, se vocês forem trabalhar em recrutamento e seleção dentro de instituições, essa distância precisa ficar marcada. Então, eu vou avaliar, eu vou dar a devolutiva para o candidato, mas eu não vou ficar te dando feedback das condições do candidato. E sim, se ele está apto ou inapto. Nesse novo modelo, ele vai iniciar da mesma forma, dizendo a teste para devidos fins que Fernanda Gonçalves, CPF X, que após a avaliação foi considerada inapta ao retorno ao trabalho em razão de transtorno de ansiedade generalizada, em razão de características de melancolia, de sintomas de melancolia, e assim você também vai colocar a validade do seu documento. Tudo tranquilo, pessoal, com o atestado? Vocês estão aí? Ou já me abandonaram?
Ih, acho que me abandonaram. Estão aí, pessoal? Sim, beleza. Eu tô aqui. Não me abandonem, não. Sexta-feira é difícil para todo mundo, inclusive para mim, para ficar falando sozinha. Me façam companhia. Vocês ainda veem os meus slides? Beleza. Dá para ver sim, slide. Então, quando nós falamos de um laudo, a resolução diz para a gente qual é a estrutura que eu devo seguir. Então, eu não vou fazer um laudo do jeito que eu desejo. Eu vou fazer um laudo da maneira que está preconizada pela resolução. E aí, o laudo é mais comum em avaliação neuropsicológica. Boa noite, Valéria. E a gente tem encontrado uma questão muito complexa nos laudos neuropsicológicos. Isso tem se refletido já num comportamento dos candidatos e dos avaliados. Um avaliado, quando chega lá na FGS para fazer avaliação neuropsicológica, ele diz para a gente: eu quero os laudos com as tabelas, tá? E essa semana, conversando com a Pamela, eu falei: eu acho isso muito curioso, né? Como se as pessoas tivessem a clareza de entender as tabelas numéricas. Então, qual é o meu papel enquanto psicometrista, enquanto profissional de avaliação psicológica? É entender os dados que aquela tabela está me mostrando e integrar eles. Então, essa ideia de que um laudo é bom quando tem muita tabela é uma falácia, né? Porque o diagnóstico está na integração desses dados. E, às vezes, eu percebo que as pessoas colocam as tabelas, mas não analisam. Então, quem está aqui no curso de avaliação neuropsicológica percebe que as nossas respostas dos testes são bem pragmáticas. Então, na semana passada, nós tivemos aula prática da escala de funções executivas. Ela vai responder para vocês: olha, gerenciamento do tempo é o percentil X, organização percentil Y, motivação percentil Y, organização percentil Y. Você lançar essas tabelas no teu laudo não é análise. Análise é você pensar o que é que essas tabelas todas juntas representam no comportamento daquele sujeito. Então, não acho ruim colocar as tabelas. Só acho que só as tabelas não respondem. Tá bem? Então, quando vocês forem pensar nas análises de vocês, lembrem, tabela não é análise. Tabela é resultado. Então, quando vocês pensarem lá no laudo de vocês, pensem num artigo. Quando a gente pensa na análise de um laudo, é você discutindo os achados da sua avaliação. Não é você lançando, copiando e colando as tabelas, que muitas vezes são, inclusive, da correção informatizada, tá? Então, fica aqui a minha crítica. Pôr tabelas no laudo não significa integrar os dados. Você pode colocar desde que você faça a sua análise também. Então, quando nós vamos fazer um laudo, eu vou identificar esse meu candidato com o nome, o número de documento, com a data de nascimento e com a escolaridade. Na resolução, vocês vão perceber que eles falam de nome e número de documento. Mas quando eu escolho uma ferramenta psicológica, o que vai me permitir escolhê-la é idade, gênero e escolaridade. Então, quando alguém me contrata para fazer um parecer técnico de um laudo, a primeira coisa que eu vou olhar é se você escolheu o teste certo. E como é que eu vou saber se você escolheu o teste certo? Olhando a identificação do paciente e cruzando com os procedimentos. Então, é um menino de 10 anos, com escolaridade no ensino fundamental, ano X. Eu vou olhar se o teste escolhido contempla a idade desse paciente e contempla a escolaridade dele. Então, colocar isso na sua identificação, ainda que não seja uma obrigatoriedade, ele vai diminuir a chance do seu documento ser contestado.
Aqui nós estamos falando de seleção e de avaliação neuropsicológica, que são contextos que, com pouca frequência, resultam em documentos jurídicos, né? Mas se vocês forem trabalhar com psicodiagnóstico, por exemplo, com perícia, perícia já é para a justiça mesmo, mas no psicodiagnóstico, mesmo que no contexto clínico, frequentemente esses laudos são levados para a justiça. E aí, se você não tiver com um documento muito bem embasado, às vezes a outra parte não vai estar tão preocupada em saber se o seu trabalho foi feito de forma correta ou não. Mas ele vai ficar buscando brechas para tentar empurrar esse seu documento para frente, né? Para impedir o processo de andar, para parar o processo. E aí você não está com uma identificação clara do seu paciente, pode gerar brechas para que isso aconteça. Descrição da demanda é por que essa pessoa veio fazer avaliação. Então, quais são os motivos que levaram ela a compreender que ela precisa fazer uma avaliação psicológica? Procedimentos, quais foram os recursos que você utilizou? Para fazer a avaliação dessa demanda acima descrita, eu utilizei entrevista semi-estruturada, eu utilizei o teste de memória Havalt e MVR, teste de atenção BPA, teste de inteligência G36, teste de personalidade BFP. Usei a técnica, como técnica, usei jogo da memória e resta 1. Então, procedimentos não precisam ser só testes, né? Podem ser técnicas também, mas elas devem estar listadas nos seus procedimentos. A análise é o momento mais prazeroso, mas não resta dúvida que também o mais difícil, né? A análise é o momento de você pensando ali aquele processo, tentando achar respostas para o que o teu paciente te apresentou e apresentando isso por escrito. Então, normalmente, quando vocês vão fazer oficina de documentos comigo, né? Quando nós fazemos oficina de documentos de laudos, eu começo o laudo de trás para frente. Eu faço a seguinte provocação. Bom, você está dizendo que o teu paciente tem um prejuízo nas funções executivas, e é por isso que ele está indo mal na universidade. Então, a tua conclusão é essa, que ele não tem transtorno do desenvolvimento, mas que ele tem um prejuízo severo nas funções executivas, em especial no gerenciamento do tempo, porque o percentil na BDFS foi 95 e organização 99. Então, você dizendo, as funções executivas dele é bem ruim. A análise é você explicando como é que você chegou nessa conclusão. Você vai dizer, foram aplicados testes de inteligência geral, sendo obtido um score bruto X, que resulta numa conclusão média, descartando a hipótese de prejuízo de inteligência, logo descarta-se o transtorno do desenvolvimento intelectual. Porém, apesar de não haver prejuízo de inteligência, há uma queixa recorrente de baixo desempenho, de ansiedade diante das tarefas, que é explicada pelo prejuízo da função executiva, pois o teste X revelou que a capacidade de gerenciar o tempo é percentil 95, mostrando severo déficit, e organização 99, mostrando uma dificuldade de lidar com as tarefas de forma adequada. Então, percebem que eu estou, na análise, explicando, trazendo à tona as informações que me permitirão depois, no final, dizer, em razão do que eu expliquei assim, eu concluo isso, porque a conclusão é sucinta, tá? Então, o laudo tem por objetivo explicar uma condição. Então, toda vez que alguém me faz uma pergunta e que ele tem como proposição entender a condição dele, ele vai me pedir um documento mais minucioso. E que documento minucioso é esse? O laudo, tá? Então, repetindo, qual é a diferença de um laudo para um relatório?
No laudo, eu estou concluindo sobre alguma coisa. Então, no laudo, eu estou dizendo para você, olha, você chegou com uma queixa de transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade. Então, a sua descrição da demanda é essa, hiperatividade. Mas eu concluo que o seu prejuízo não é de atenção, é de funções executivas. No corpo da análise, é o espaço que eu tenho para explicar que você não tem TDAH e que o que você possui é um prejuízo das funções executivas. Então, eu estou concluindo algo e estou explicando para você como eu cheguei a essa conclusão. Toda vez que alguém te pede um relatório, ainda que de forma equivocada, porque as pessoas vão te pedir de forma equivocada mesmo, né? Porque em outras abordagens, em outras profissões que eles estão mais habituados a solicitar documentos, os documentos podem ter outras nomenclaturas, como eu falei do atestado da declaração. Então, ainda que alguém te peça um relatório ou um parecer e não um laudo, o que você precisa raciocinar é: quem vai trabalhar com avaliação neuropsicológica vai esbarrar pouco nisso. Eles vão pedir laudo mesmo, já estão habituados a isso. Mas o que vocês vão ter em mente é: ele quer que eu explique uma condição, e uma condição dele. Então, se ele quer que eu explique uma condição dele, o documento que eu vou emitir é um laudo psicológico. Se eu estiver trabalhando numa equipe interdisciplinar, aonde eu vou colher uma informação e essa informação vai ser subsídio para uma tomada de decisão que não é só minha, mas sim da equipe, o que eu vou emitir é um relatório. Até porque, se essa decisão vai ser tomada baseada no que eu vi também, eu preciso me responsabilizar por isso. Por isso que a gente emite um documento por escrito. Então, se você fala da psicóloga do Conselho Tutelar, talvez alguma decisão seja tomada em razão de uma observação que foi feita por ela. E aí a maneira que ela tem como se responsabilizar por essa observação é ela fazendo um relatório do que ela viu, documentando isso e assinando. Toda vez que alguém te pede um parecer, e isso é mais comum, né? Ah, Fernanda, vou levar meu filho para fazer avaliação porque eu queria tirar dúvidas sobre um parecer, eu queria um parecer psicológico a respeito do desempenho dele na escola. Ainda que a pessoa te peça um parecer, se ela está pedindo para você avaliar o filho, é um laudo, né? Porque parecer não será sobre pessoas, será sobre processos. Então, quando você vai emitir um parecer, e por isso que normalmente quem trabalha com parecer técnico são pessoas que já têm uma certa experiência na área, porque o que você vai avaliar é o processo. Se o processo foi feito de forma correta, então é como um supervisor de um processo, né? Você investigando se o percurso está correto. Em alguns momentos você não tem como investigar o resultado, você vai investigar o percurso mesmo. Então, quando alguém me traz um laudo e pede para eu avaliar se foi feito de forma correta, o que eu consigo dizer é se o processo está correto. Então, eu consigo emitir um parecer. Agora, se ele quer saber se o resultado, se a conclusão está correta, aí eu preciso avaliar a pessoa para emitir um laudo. Tudo bem, pessoal? Sim, não, mais ou menos. Tudo tranquilo com o documento, pelo menos a parte teórica? Pelo menos a teórica, né? E na parte prática, nós vamos fazer oficinas desses documentos. Então, o grupo de porte de arma, não, vocês meio com porte de arma, vocês fez porte de arma essa semana, né? O grupo de pote vai aprender a preparar, elaborar atestados, né? E o grupo de avaliação neuropsicológica vai aprender a elaborar laudos com características neuropsicológicas. Se vocês não têm dúvidas, eu vou deixar vocês com a Fabíola, que já está em aula. A Fabíola vai apresentar um caso de uma avaliação neuropsicológica. O pessoal de Psicologia das Organizações do Trabalho estão convidados a participarem. Quem sabe vocês não animam de fazer extensão e avaliação neuropsicológica também, né?
para quem está terminando o curso de extensão neuropsicológica e psicologia das organizações de trabalho, a gente está começando o curso de extensão em psicodiagnóstico. Então, quem tiver interesse, ainda dá tempo de se inscrever. E lá na FGS nós vendemos um guia prático de elaboração de documentos, também é vendido pela Amazon. E aí, nesse material, nós temos alguns exemplos de documentos psicológicos. Então, quem estiver sentindo muita dificuldade, ele pode ser um aliado. Tá bem? Beijinho, boa noite. Deixar vocês com a Fabíola e Fabíola. Oi, boa noite. Boa noite, Fernanda. Muito obrigado aí. Nada. Beijinho. Fabíola, vai deixar gravando e eu parto daqui ou quer que comece de novo? Eu acho que eu não posso sair, né? Se eu sair, acho que cai. Você ficou muda. Vou só mutar aqui e você segue sua aula, senão se eu tiver que parar, acho que a aula vai cair. Tá bom. Eu sair, tá? Beijo. Então, tá. Beijo, boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Falem comigo. Não gosto de falar sozinha, hein? Estão me ouvindo? Eu falei para eles que sexta-feira à noite a gente precisa de companhia, né? Sexta-feira sozinha. É difícil para todo mundo, então vamos lá, já que a gente tem que estudar, então participem. Beijinho, gente. Boa aula. Beijo, tchau, tchau. Pessoal, eu vou apresentar o estudo de caso. Não vou conseguir ver o chat, porque eu vou compartilhar a tela. Então, se tiver alguma dúvida, se por um acaso o que eu estiver falando não estiver acompanhando o slide, vocês abrem o microfone aí e me sinaliza que eu tento organizar, tá bom? Estou vendo que tem tem o pessoal de POT aqui, o pessoal de neuro. Eu não dei aula para a turma de POT e a turma de neuro com certeza já me ouviu um pouquinho falar desse caso algumas vezes. Eu fui salpicando eles, né, quando a gente falava de algum instrumento, mas agora a gente vai poder ver e observar todas as características do caso em questão. Deixa eu só ver se tá. Eu acho que eu não consigo compartilhar a tela, porque a chamada é da Fernanda. Então, eu vou parar aqui a gravação, eu saio e aí, se cair, você recomeça. Acho melhor para você poder compartilhar, tá? Tá bom.